Ok, caros alunos e alunas, estamos aqui no confinamento, não é mesmo? Mas o confinamento vai servir para a gente continuar explorando o conhecimento, né, e trabalhando nas coisas que são necessárias. Então, eu sou a professora Mariana Tavares de Mello e vou estar dando essa aula de Direito do Consumidor para as minhas turmas queridas, né? Para quem mais quiser assistir, seja bem-vindo aqui, esse ambiente aqui do meu escritório em casa. Não reparem, né? A bagunça faz parte do cenário. Então vamos lá, minha gente. Nós paramos num ponto bem crucial. Nós paramos na parte das tutelas em relação ao direito do consumidor. Então, nós temos aqui a seguinte questão, para recapitular só um pouquinho, brevemente. O direito do consumidor é um direito que a gente pode classificar como erga omnes. Ele é um direito que ele é do interesse de todos. Todo mundo precisa ter um direito do consumidor que seja bom, que seja equilibrado, que seja realmente útil para defender você dentro do sistema. E considerando as desigualdades do sistema, né, olha que elas são muitas, o consumidor ele se encontra no polo hipossuficiente dessa relação. O consumidor está sempre na desvantagem. Não há como você, consumidor, por mais inteligente, por mais atilado que seja, não há como você medir a sua força diante da força de uma instituição financeira, tal como um banco, diante da força de uma grande empresa multinacional. Então, diante do poder econômico dessas instituições, nós nos vemos de uma maneira muito diminuta, de uma maneira muito pequena, até mesmo porque no universo do capitalismo selvagem, né, o que pesa realmente, o que prepondera não é necessariamente o ser humano, mas sim a questão do dinheiro, fato, né? Triste fato. Então, com isso, é preciso sim que o Estado coloque a sua mão forte no sentido de regular essa relação econômica e essa manobra de equilíbrio, né, que o direito traz como uma forma necessária de sobrevivência para nós, se dá aqui neste caso dentro do direito do consumidor, através do Código de Defesa do Consumidor, através da nossa Constituição, de toda a legislação que se agrega, né, à proteção do consumidor, e os órgãos que de fato e realmente protegem o consumidor no sentido realmente empírico da questão. Então, a gente tem que ter órgãos como PROCON, como Ministério Público, até a Vigilância Sanitária, que fazem um papel muito contributivo dentro desse universo, né, de situações consumeristas. Ter dentro das grandes empresas, das empresas de um modo geral, um setor de atendimento ao consumidor, o SAC, também é muito importante. E fora isso, minha gente, princípios que são fundamentais, princípios como o princípio da transparência, que é aquele princípio que diz que tudo tem que estar muito às claras para você, consumidor, o princípio da boa-fé do contrato, o princípio da hipossuficiência, porque sim, você, consumidor, é a parte mais frágil, o princípio da inversão do ônus da prova, né, considerando que você é a parte mais frágil, que você é a parte vulnerável, é claro que a prova tem que ser oferecida pela parte mais forte, não por você, que é a pessoa que está ali em total desvantagem. Então, falando dessas questões, a gente tem um direito que vem para pontuar, digamos que questões básicas dentro da nossa ordem econômica. Então, o direito do consumidor, ele tanto traz uma proteção que ela é econômica, mas também uma proteção que ela é humanista. É difícil a gente falar de dignidade humana se a dignidade econômica da pessoa não está sendo respeitada. Então, como é que eu estou tendo a minha dignidade humana plenamente, digamos assim, vista, se a minha dignidade econômica está sendo absolutamente desprezada? Então, são duas coisas diferentes, mas que andam, né, lado a lado, e é quase que impossível a gente dissociar um elemento do outro dentro da construção dessa relação jurídica. Então, toda relação consumerista nasce, via de regra, através de um contrato de compra e venda, que, sei lá, pode ser de uma coisa simples, um lanchinho que você foi comprar, um cachorro quente com refrigerante. Agora não mais, né, por enquanto, né, quarentena. Mas enfim, pode ser uma coisa boba que você comprou, sei lá, uma caixa de chocolate, como pode ser uma coisa mais cara, uma televisão bacana, de última geração, para você assistir aí os lançamentos da Netflix, né, etc. Bom, então,
Tanto faz, nesse caso, se é uma coisa pequena, simples, ou se é uma coisa mais cara. A defesa do consumidor tem que estar presente, independentemente de qualquer coisa. É lógico que, em se tratando de prazos e garantias acerca do bem, aí nós vamos ter uma certa diferença, digamos assim, numérica. Pela seguinte razão: quando eu falo que eu vou comprar uma caixa de chocolates, eu nem posso, eu sou alérgica. Quando eu falo que vou comprar uma caixa de chocolates, né, evidentemente que eu tô comprando uma coisa de consumo imediato, né, porque a minha vontade é comer tudo aquilo ali de uma vez. Mas se eu tô falando em comprar uma televisão nova, bacana, etc e tal, então eu tô falando de um bem de duração. Um bem que eu tô comprando hoje e eu pretendo ficar com esse bem por anos e anos e anos, né? Daqui, sei lá, a vários anos, quando o objeto tiver velho, defasado, meio que estragado por conta da maresia, né? Quem mora perto da praia tem esse problema. Então eu vou substituir por outro objeto. Mas vamos lá, uma televisão, por exemplo, não é uma coisa que você vai comprar uma a cada semana, né? Uma caixa de chocolate aí já são outros 500. Então, o que que acontece? Se por acaso eu faço a ingestão de uma caixa de chocolates que diz no rótulo, lá, né, atendendo ao princípio da transparência, que aqueles chocolates, eles não contêm glúten, eles não contêm lactose, eles não contêm açúcar, é uma espécie de chocolates, assim, bem diferenciada para quem não pode ingerir certos alimentos. E de repente, eu consumo aquilo e tenho uma reação alérgica horrorosa que facilmente me remete para o hospital, então, evidentemente que esse princípio não foi observado. E aí nós temos uma situação onde eu tenho todo o direito de exigir o meu dinheiro, meu direito, né? Meu direito e meu dinheiro de volta. Tenho toda e qualquer condição legal de estabelecer essa demanda, porque o direito vai se posicionar em meu favor. Isso no prazo de 30 dias. Porque, minha gente, eu tô falando de uma simples caixa de chocolate. Ou seja, uma coisa de consumo imediato. Mas se por acaso eu compro uma televisão bacana, cheia de recursos, e eu pretendo ficar com aquele aparelho por anos, e de repente, depois de um mês, com 2 meses, o aparelho começa a dar defeitos, aí, minha gente, eu tenho outra perspectiva do prazo, porque como é um produto de duração, então eu vou ter não 30, mas agora 90 dias para ver se o produto tá legal, se não tá. E se não tiver, eu tenho todo o direito, mais uma vez, de recorrer ou a quem fabricou ou a quem vendeu, porque eles têm a chamada obrigação solidária. Obrigação solidária onde eles respondem em conjunto, tanto por aquele bem que foi fabricado, quanto por aquele bem que foi colocado no mercado. Então, eu comprei na loja tal. O bem é do fabricante X. Eu tanto posso ir na loja tal, quanto eu posso me dirigir ao fabricante X para reclamar daquele produto. Muito bem. Eles então vão ter 30 dias, pois é, para me dar uma resposta. Eu sei que eles vão mandar para assistência técnica. Não é o ideal, mas acontece. Se a assistência técnica conseguir resolver a contento o meu problema, né, dentro desse prazo de 30 dias, tudo bem. Mas caso haja um extrapolamento do prazo de 30 dias e caso eu tenha que, enfim, né, perceber dentro dessa contagem de tempo que a solução não foi dada, meu questionamento não foi satisfeito, então, pessoal, diante disso, eu vou ter 3 opções legitimadas por lei. Eu vou poder, vamos lá. Primeiramente, trocar esse bem por outro, do mesmo valor, né, de equivalente condição. Eu vou poder pedir um desconto que deixe o bem a preço de custo, ou eu vou poder resilir o contrato. Resilir, que vem do latim resilire, significa voltar atrás. Ou seja, tome aqui o seu produto que não serve de volta e devolva o meu dinheiro com as devidas correções. E vale frisar que isso é importante, né? Numa época como essa em que nós estamos vivenciando um inflacionamento muito grande dos preços, inflacionamento esse cujo salário da maioria dos trabalhadores já não mais acompanha, né? Então, com isso, percebam que dentro dos aspectos de garantia, dentro de uma política de troca, dentro de uma ordem principiológica que reza pela boa-fé, pela função social do contrato,
pela transparência, a gente tem uma questão muito, mas muito séria, que é a questão da tutela. Quando eu falo da tutela, tem um autor em particular que eu gosto muito da maneira como ele aborda esse assunto, que no caso é o João Batista de Almeida. João Batista de Almeida, de todos os autores de direito do consumidor, talvez ele seja o que entra em maiores detalhes acerca desse assunto. Existem outros grandes autores, o Geraldo Filomeno, Risato Nunes é um autor maravilhoso, a Cláudia Lima Marques, o Leonardo de Bessa, Roscoe, enfim, nós temos grandes autores dentro da seara do direito do consumidor. Mas esse assunto especificamente das tutelas, o João Batista de Almeida, ele aborda muito bem. Então ele faz uma divisão dessas tutelas nos seguintes aspectos. Primeiramente, nós temos aqui a tutela constitucional. Lógico, dentro do direito brasileiro, tudo parte de uma ordem constitucional para que a legitimidade, né, seja realmente conferida dentro da sua plenitude. A gente está falando aqui da lei maior. A Constituição não é qualquer coisa. A Constituição é sempre o nosso norte, é sempre o nosso guia dentro do direito. É a espinha dorsal do direito, porque mesmo que eu esteja falando não de direito público, mas de direito privado, ainda assim existe um aspecto muito forte de constitucionalização do direito civil. Então, o direito constitucional é a espinha dorsal do direito. E no caso do direito do consumidor, ele tem uma natureza jurídica híbrida. Eu sempre digo isso. Porque, vamos lá, é um direito que nasce, né, a maioria das vezes, através de uma relação de consumo, o que significa um contrato de compra e venda. Se a gente pensar puramente nos aspectos contratuais, então a gente tem o direito privado. Porém, é do seu interesse, de qualquer pessoa, um direito do consumidor forte, um direito do consumidor atuante, um direito do consumidor que seja de fato, enfim, útil para todo mundo. Então, nesse caso, nós também temos um direito que tem um aspecto público muito forte. E com isso, a natureza jurídica do direito do consumidor, ela é híbrida. Ela é pública e ela é privada. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? E é um direito, portanto, que ele é difuso, porque ele atende e ele atinge a todos de maneira absolutamente, digamos assim, livre de preconceitos, né? Porque tanto aquela pessoa de condição econômica mais humilde vai consumir, como a pessoa de condição econômica rica vai consumir mais ainda, né? E todos precisam ser protegidos dentro desses aspectos. Então, a gente fala primeiramente da defesa constitucional, da tutela constitucional, e a gente tem aqui isso muito bem fundamentado no artigo, por exemplo, 170 da Constituição, que fala da ordem econômica e coloca o direito do consumidor como um dos pilares fundamentais da ordem econômica, dentro de um mercado da livre concorrência, etc e tal. E aí a gente tem, obviamente, o direito civil, trazendo não só os aspectos contratuais, mas sobretudo, minha gente, os aspectos da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, né, traz, digamos assim, o embrião, né, realmente do direito do consumidor, porque se por acaso uma relação de consumo trouxe um dano, trouxe uma perda, trouxe um prejuízo, aquilo ali, evidentemente, evoca uma reparação. Basta que se mostre um nexo causal, né? E com isso, o direito do consumidor está totalmente relacionado à responsabilidade civil. Então, vamos lá. Tutela constitucional, é bom, inclusive, vocês estarem com um caderninho aí e uma caneta anotando, né? Vocês conhecem minhas aulas, eu sempre peço que vocês façam as anotações. Vamos lá. Então, nós temos a tutela constitucional, tutela civil. Na sequência, minha gente, nós temos a tutela administrativa, sim, porque nós precisamos de uma delegacia de polícia, por exemplo, para prestarmos uma queixa, caso uma relação consumerista tenha saído completamente ao avesso do que nós gostaríamos. Nós precisamos dos PROCONs fiscalizando, multando, aplicando termos de ajustamento de conduta. Nós precisamos, sim, da vigilância sanitária, nós precisamos da força do Ministério Público. E caso nenhuma forma de acordo tenha sido entabulada, nós precisamos da justiça, quer sejam os juizados especiais, quer seja a justiça comum. A justiça tem que servir à sociedade.
de maneira absolutamente satisfatória. O espírito das leis tem que refletir o espírito do povo. E o espírito do povo é a justiça, minha gente. A função social do direito é a feitura da justiça, de maneira realmente equilibrada, de maneira concreta, de maneira democrática. Então vamos lá. Tutela, já anotaram aí? Constitucional, tutela civil, tutela administrativa. Não menos importante, tutela penal. Ok. Vamos lá, tutela penal, professor, sim, e o direito penal, ele também adentra nessa questão, criminalizando certas condutas e ampliando essa esfera de proteção que o direito do consumidor traz para nós. Então, falando da tutela penal, a tutela penal ela vai ser usada quando você vai a um restaurante e consome lá coisas, alimentos, e aquilo ali, aquele prato, foi preparado com comida vencida. E aí você acaba no hospital com uma salmonelose, olha só. Quando você chega, por exemplo, numa farmácia e os medicamentos que estão sendo vendidos lá, por acaso, são falsificados, ou o laboratório foi negligente ao ponto de permitir que, sei lá, certos testes fossem feitos e acabou que o laboratório liberou alguns lotes de comprimidos de farinha, pois é, no mercado, e a pessoa que não sabia chegou lá com a receita médica, pediu determinado medicamento e levou para casa não o princípio ativo do medicamento que ia resolver a sua questão, mas farinha. Gente, falando assim parece surreal, né? Mas eu que sou mais velha do que a maioria de vocês, digo a vocês que no Brasil já houve, assim, uma situação bem emblemática, não vou dizer nomes aqui, de um determinado anticoncepcional que era, na realidade, feito de farinha. E a desculpa do fabricante é que uma nova máquina de empacotamento foi levada para o laboratório e alguém teve a ideia genial de testar essa máquina com farinha. Então, os comprimidos de farinha foram prensados e empacotados, e sabe-se lá como, eles foram para o mercado. E as mulheres tiveram, assim, um boom, né, de gestações e gestações. Complicado, né? Num país onde o aborto é crime. Então, como é que um fabricante de anticoncepcionais vai vender comprimidos de farinha, sem falar na responsabilidade, né, de se criar um filho, etc e tal. Bom, então, diante disso, o laboratório acabou sendo identificado e foi condenado a pagar uma pensão para essas crianças que nasceram por conta da ingestão de comprimidos de farinha, uma pensão que se estende até os 18 anos dessas crianças, e caso essas crianças, né, agora já não mais crianças, adultas, estejam cursando uma universidade, elas vão ter essa pensão até o dia em que elas completarem 25 anos de idade, sem falar na indenização que as mães receberam e todo o apoio durante a gestação, etc. Então, essa é a tutela penal no direito do consumidor, que criminaliza condutas que colocam a sua saúde em risco, a sua inteireza, a sua vida, né? E fora isso, nós temos a tutela jurisdicional, que aí sim é o uso realmente da justiça e de todos os seus aparelhos repressivos do Estado, que são absolutamente legitimados pela lei, na forma da lei, para que certas condutas, né, sejam punidas através do sentenciamento, né, pelas mãos do juiz ou da juíza que vai estar incumbido de realmente levar adiante, né, todo o julgamento daquele processo. Então, isso, assim, é uma coisa, pessoal, que traz para a gente uma teia, digamos assim, de protecionismos do consumidor, que é uma coisa muito necessária, é uma coisa muito benfazeja, e as empresas que realmente, assim, respeitam essa necessidade, respeitam essa determinação pela força da lei, pela força da Constituição, são as chamadas empresas amigas do consumidor, e essas empresas merecem todo o nosso respeito, merecem o nosso prestígio e a nossa preferência, enquanto que empresas que desrespeitam o que a legislação estabelece, porque a legislação não está pedindo licença, ela está dizendo como é que é. A professora, porque eu não concordo. Eu não estou perguntando, nesse caso, o que é que está de acordo ou não, assim, com sua opinião. Eu estou dizendo o que a lei determina. E o nosso sistema é bastante positivista, não tenho dúvidas. Então, diante disso, para as empresas que não entendem
que a força do direito, que a força da lei é determinante, então devemos nos afastar e devemos evitar, né, maiores aborrecimentos ou prejuízos. Porque se uma empresa... O cachorro do vizinho aproveitou hoje para se amostrar, né? Quando não são minhas gatas, é o cachorro do vizinho. Mas tudo bem, eu amo os animais. Bom, então, quando, né, as leis realmente não são entendidas, não são obedecidas, é preciso sim que a justiça venha e ajuste as coisas de forma a equilibrar essas relações. E para as empresas que não obedecem o direito do consumidor, a gente deve manter total afastamento, porque se uma empresa ela tem o hábito de ser desrespeitosa com A, com B, com C, por que você acha que ela vai ser respeitosa com você? Me diga. Bom, meus queridos, estamos distantes e perto ao mesmo tempo, tá? Tudo vai estar postado logo mais. E na aula que vem, nós vamos falar sobre o direito do consumidor e os contratos eletrônicos, tá certo? E eu já aproveito para mostrar esse livro aqui. Eu vou tirar uma foto para depois postar, que é da Cláudia Lima Marques. Ela fala dos contratos eletrônicos e ela fala da confiança no comércio eletrônico e, sobretudo, da proteção ao consumidor. Então, é isso. Feliz pelo nosso encontro. Saudades de vocês. Mandem as dúvidas e as questões para o meu e-mail, eu já deixei o e-mail, ou então pelo Instagram, também estou sempre olhando o meu direct, tá bom? E é isso aí, pessoal. Cuidado, muita paz, muita luz, muitas bênçãos dos deuses. Fiquem em casa. Beijos.